valorize a sua salvação. Ou seja, a salvação em Cristo, que eu e você desfrutamos, não é só esse tanto maravilhoso que você tem. Não é só esse tanto super maravilhoso que eu já tenho, com décadas e décadas de salvo por Cristo. A salvação é muito, 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 muito mais. Muito mais, muito mais. Valorize a sua salvação. Certamente os irmãos se recordam daquela frase, antes de ler o versículo, do apóstolo São Paulo, onde escreveu aos Filipenses. A epístola aos Filipenses é chamada uma das epístolas da prisão. Ele encontrava-se naquela época aprisionado em Roma por causa do Evangelho. E imagine uma pessoa, se Paulo não fosse um homem da envergadura espiritual dele, como ele se sentiria na prisão? Está vendo? Adiantou eu ser crente, adiantou eu ser pastor, adiantou eu ser missionário. Veja em que foi que deu. Mas nada disso, ele estava ali alegre, jubiloso, porque estava no centro da vontade de Deus. E naquela epístola, no capítulo 2, há um ponto onde ele diz aos Filipenses: operai a vossa salvação. Eu suponho que você já se deparou com esse versículo. Por favor, não mexa com ele agora. Mas ele disse aos Filipenses: operai, ou seja, põe em prática. Como quem diz assim, dinamize a sua salvação. A salvação não é só esse tanto maravilhoso que nós já temos: o perdão dos pecados, livramento da condenação do inferno, e todas essas maravilhas, a cura divina, o batismo com o Espírito Santo, a vida vitoriosa em Cristo, vitória sobre o poder do pecado, enfim. E ele disse aos Filipenses: operai a vossa salvação. Ou seja, a ação de Deus no crente, no salvo, não é compulsória. Não é compulsória. Deus não obriga nada. É preciso que o ser humano faça a sua parte. Então, vamos ler o versículo de Lucas, capítulo 15. É um dos versículos da parábola do filho pródigo. E o versículo 31 diz assim: e ele, quer dizer, o pai, e ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. É este versículo que nós separamos para meditar esta manhã. E eu vejo nas palavras deste homem grandes coisas a respeito da salvação. Primeiramente, diz aqui o texto: filho, é o meu primeiro ponto. Irmão bem sabe que a palavra, o termo filho, quando dito com amor, pronunciado com afeto, tem um grande peso sobre, não é somente a criança, não é somente o recém-nascido, não é somente o pré-adolescente, é todos nós, mesmo na idade em que estamos, tem muito efeito. Se é que o nosso pai terrestre está vivo. No meu caso, por exemplo, meus pais já passaram para o Senhor há muito tempo, graças a Deus que eram salvos. Mas ele começou dizendo: o pai ao filho. Filho é uma das palavras mais doces que existe. Eu sei que, infelizmente, milhares e milhares de crianças não tiveram esse privilégio, né? Há muito ser humano, eles e elas, que não querem nem recordar nenhuma grama, nem um instante do passado. Mas não é esse ponto que eu quero chegar, ao lado negativo. Mas um lar de boa formação, um lar, mesmo que não seja temente a Deus, mas de boa formação, tem muito peso quando o pai se dirige ao filho ou a filha e diz: filho, dito com amor. Então, a primeira menção dessa palavra aqui é de grande peso. Nós que não éramos nada de filhos, devido à queda adâmica lá no Éden, e depois a história que os irmãos bem conhecem, não só descrita na Bíblia,
observada por nós na mídia, enfim. Eu não sei a idade que você tem, mas com a sua idade você já viu que a raça humana cada dia vai de mal a pior. Apesar de todos os recursos que o governo tem lançado mão de educação, enfim, mas a verdade é que no sentido moral, a massa humana cada vez mais se afunda. E nesse tempo, nesse meio, Deus por sua graça nos alcançou. Cada um aqui tem sua história. Como foi que a graça de Deus o alcançou? Transformou o seu viver. E hoje, pela graça de Deus, além de salvos, ainda nos concede o privilégio de cooperar na sua obra. Filho. Então nós fomos adotados. Nós fomos adotados na família de Deus. Termo filho é um termo altamente familiar. É verdade que a gente pode usar o termo filho no sentido figurado, mas não é o caso aqui. Esse rapaz era de fato filho daquele senhor da parábola. E nós espiritualmente fomos feitos filhos de Deus. E temos o privilégio de ter o testemunho do Espírito Santo com o nosso espírito, como diz lá em Romanos. E o Espírito testifica com o nosso. Não é testifica ao nosso. Testifica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Então, graças a Deus, ou seja, quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador, por convicção do próprio Espírito, não há necessidade nenhuma do pastor dizer depois: meu filho, minha filha, você sabia que você agora é salvo? Pode ver, você precisou desse testemunho? Nem eu também. Lá dentro, na mesma hora, o Espírito Santo dá o testemunho. É verdade que o pastor, sendo pastor e dirigente, ele repete, mas o primeiro testemunho é o do Espírito Santo dentro de nós, de que nós fomos adotados na família de Deus como filho. E como filho, portanto, somos herdeiros. Então, as bênçãos da salvação não são somente esse tanto que nós já temos. Eu entendo que aqui no auditório deve ter homens e mulheres que andam bem pertinho de Deus, em profunda comunhão com Ele, como a Bíblia diz que Noé andou com Deus, enfim. Mesmo assim, a salvação não é só esse tanto, Deus tem muito mais. A salvação é infinita. Ou seja, quanto mais o crente se santifica, quanto mais o crente busca Deus, quanto mais o crente almeja e ora, mais recebe. Deus, ele dá água a quem tem sede. Você já viu que a gente beber água sem ter sede é quase que um purgante. Eu suponho que alguém aqui já fez aqueles exames de laboratório, que chega aquela moça e diz: tome esse copo d'água agora. Tudo bem, daqui a 3 minutos, olha, tome mais esse copo d'água. E daí a pouco diz: não se aborreça, mas tem que tomar mais esse copo d'água. Que quando chega no quarto, você já viu, não é fácil. Mas quando você está morto de sede, minha gente, a água. Eu me lembro de uma vez que eu estava fazendo pesquisa no Oriente Médio, que aparentemente parece uma coisa de louco, mas eu e mais 3 jornalistas evangélicos da área pentecostal, só tinha eu, os outros meus colegas eram de outra denominação. Nós resolvemos fazer por terra aquele trecho que vai do Golfo de Aqaba até ao Mediterrâneo, para cruzar o Sinai por dentro, uma coisa de louco. Então o que é que fizemos? Pedimos licença ao governo egípcio. O governo egípcio disse: olha, eu posso autorizar, mas se um soldado for a bordo, e um soldado armado, e outra coisa, vocês terão que pagar ao soldado. Eu estou contando a história, fizemos o levantamento, e daria para a gente pagar o soldado armado, ou seja, ele podia a qualquer hora, se quisesse, matar a gente. E o nosso rumo era cortar a península do Sinai, inclusive visitar aquele campo onde tem 960 tanques, que não chegaram a dar nenhum disparo e foram destruídos naquela guerra de Israel, que os irmãos bem conhecem. E a que ponto eu quero chegar? Nós enchemos o carro, uma pequena van,
de água, água potável, gasolina também para o carro, tudo, porque no deserto não tem nada, nem restaurante, nem hotel, nem água, só tem água lá grátis e nada mais. Você está vendo que é preciso fé em Deus e quase que ser louco para fazer isso. Porque se alguma coisa falhasse, morria todo mundo. Bom, bebemos muita água, usando sempre aquele chapéu mexicano, porque lá o sol é muito forte. Se você quer, você pode fazer essa experiência. E fomos fotografando e anotando tudo. Só que o trecho que vai lá daquele campo de tanques até chegar no Mediterrâneo, tivemos dificuldade, porque a água começou a diminuir, bebendo muita água, muita água, muita água. Então, quando temos sede, é uma bênção, mas sem sede. Será que esta manhã nós estamos sedentos espiritualmente falando? Aleluia. E mais de Deus, mais da sua graça, mais do seu poder, mais da sua santidade, mais da sua palavra, mais da sua presença? Tudo isso está incluído nessa palavra filho. Ele é o nosso Pai, que nos adotou. E aquela salvação preciosa, consumada por Jesus lá no Calvário, é uma salvação eterna. Ou seja, no que depender de Deus, nunca, nunca ela falhará. Infelizmente, do lado humano, muitas vezes falha. Voltando ao versículo 31. E ele lhe disse: filho, tu sempre, aqui também vou demorar um minuto, tu sempre, e falar sobre a perenidade da salvação, a perpetuidade da salvação. Os irmãos já imaginaram se Deus nos salvasse e dissesse: olha, mas se você fizer isso ou aquilo, a salvação está cancelada? Nunca, 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 nunca. Agora somos filhos. Uma coisa era o nosso pecado como incrédulo, mas agora é pecado doméstico, pecado de casa. E Deus, por sua graça, nos perdoa, nos perdoa. E a Bíblia diz que quem disser que não peca é mentiroso, né? Todos nós pecamos, vez por outra, por pensamento, palavras, obras, atitudes, propósitos, mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica. Nos purifica de todo pecado. Não só nos perdoa, mas também nos purifica. Tu sempre, creiamos nessa palavra da Bíblia, não apenas filho, que tem a ver com adoção. Nós éramos estranhos, totalmente estranhos, de outro mundo, pecador, e agora somos filhos. Uma coisa maravilhosa. Mas agora o versículo diz: tu sempre, sempre, a perenidade, a perpetuidade da salvação. É uma preciosidade, ou seja, a obra que Deus realizou é perfeita, é completa. No que depender de Deus, nunca, jamais falhará. É o que Jesus disse lá no Calvário: está consumado. Está consumado. Ou seja, a obra perfeita foi realizada. Voltando ao versículo 31. Filho, tu sempre estás comigo. Comigo. Estás comigo. É a bênção da comunhão. Comunhão. A comunhão com Deus. Os irmãos se recordam que na época da lei mosaica, só através do sumo sacerdote, e somente uma vez por ano ele poderia entrar no Santo dos Santos, Levi. Mas diz a palavra de Deus, nós sabemos por experiência que agora temos ousadia pelo sangue de Jesus de entrar no Santo dos Santos, não somente a sós, mas em grupo, enfim, a oração coletiva. E eu creio que muita gente aqui tem essa prática maravilhosa de ficar tempos e tempos e tempos a sós com Deus. E é uma bênção. Tu sempre estás comigo, comigo, comigo. A bênção da comunhão com Deus. É tanto que na vida do crente, quando essa comunhão é interrompida por alguma razão, é um sofrimento muito grande. Porque às vezes Deus prova o crente. Deus chega a provar, que é para a pessoa poder dar valor, valorizar a salvação. Infelizmente, a nossa vida cristã, às vezes, aqui sofre percalços, né? E Deus nos prova, mas a palavra continua de pé. Comigo estás, comigo, comigo, comigo. E nós com Ele, mas o principal é Ele comigo. Ele comigo, dá-me graça para eu também estar com Ele.
estás sempre comigo. É uma bênção o amor de Deus. O auditório aqui se recorda que lá no Éden, quando Adão pecou, aliás, quem pecou primeiro foi Eva, Adão pecou depois. Só que na hora de Deus acertar a conta, ele chamou primeiro Adão, mostrando que ele era o principal responsável. E a Bíblia diz que Deus se aproximou dizendo: Adão, onde estás? E veja, ele usou o nome, onde estás? Ou seja, Deus, se não fosse esse Deus amoroso e grandioso e maravilhoso que é, ele teria dito: fiz tudo, criei o universo e tudo, e por fim criei o homem, e agora ele fez isso. Ele agora que cuide de si. Mas Deus buscou, ou seja, não foi o homem que buscou a Deus, foi ele que nos buscou. E o que é que nós vemos na Bíblia de Gênesis e Apocalipse? Certamente os irmãos conhecem os livros históricos, e os poéticos, e os proféticos, e enfim, é sempre Deus em busca do homem, e o homem dando as costas. É Deus em busca do homem, e o homem dando as costas. E o Novo Testamento? O Novo Testamento já é Deus em pessoa, da pessoa do seu Filho, em busca. E como é que termina o Apocalipse? Quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Então a história da Bíblia é Deus sempre em busca do homem. Por quê? Se Deus é santíssimo, Deus é santíssimo, mas também Deus é amor. Deus é amor. E o amor de Deus é um amor maravilhoso, um amor que nunca muda. Lá no livro do profeta Jeremias, ele diz: com amor eterno eu te amei. Creia nisso esta manhã. Aleluia. Creia nisso esta manhã. Com amor eterno te amei. Aleluia. Porque quando um membro de igreja, apenas membro de igreja normal, enfrenta problemas na vida, vicissitudes, tribulações, enfim, ele tem a quem procurar. Seu pastor, seu dirigente, enfim, pedir ajuda. Mas quando um dirigente, um pastor, um líder enfrenta dificuldades espirituais, aquele vai recorrer. Se ele for recorrer a um membro da igreja, não dá certo. E por isso a necessidade muitas vezes de haver clínica pastoral. Mas no caso aqui, Deus em busca de Adão. E hoje, pela graça de Deus, a salvação está consumada em Cristo e sendo apregoada nos 4 cantos da terra. E você e eu tivemos e temos este privilégio de pertencer a este grupo de salvos. E se por acaso alguém no auditório aqui ainda não é salvo, esta manhã é uma manhã apropriada. Este lugar aqui é um lugar dedicado a Deus. A palavra que eu estou lendo é a palavra de Deus. Nós somos o povo de Deus. Esse lugar foi dedicado a Deus. Então você está em casa para resolver este assunto com Deus. O final do versículo 31 diz: todas as minhas coisas são tuas. Esse ponto eu chamaria as bênçãos inumeráveis, indizíveis da salvação. Todas as minhas coisas são tuas. Irmãos, é uma verdade tão profunda, apesar de ser parábola, que eu prefiro ser franco. Muita gente é capaz de dizer: isso aí é mais poesia. Meu irmão, não é poesia, é realidade. Aleluia. Todas as minhas bênçãos são tuas. E não esqueçamos de que as bênçãos de Deus para a sua igreja, a bênção de Deus para os salvos, não se resume só a esta vida. A nossa vida aqui é curta. Há pessoas que quando chegam aos 100 anos, entram até para o livro de recorde, e chegou para 120, 140, é coisa dificílima. Geralmente a vida dura menos, mas a vida eterna com Cristo é sem fim, é infinita. Aqui nesta vida terrena, temos tempo em que a vida corre bem, mas muitas vezes enfrentamos lutas, tribulações, até perseguições, enfim, é a natureza carnal, é o pecado que ainda está na carne, é o inimigo, enfim. Mas na outra vida com Cristo estaremos totalmente livres e libertos. E como será dali para frente? A Bíblia não revela. Só declara que são bênçãos, bênçãos, bênçãos infinitos. Então vale a pena ser fiel. Aleluia. Vale a pena permanecer fiel. Apesar dos pesares, vale a pena permanecer, porque a salvação não se resume apenas às maravilhas desta vida. Sim. Então é que teremos bênçãos sem conta. O versículo diz: todas as minhas coisas são tuas.
Então, era esta breve mensagem que eu queria deixar esta manhã com os irmãos, repetindo Lucas 15 e 31, quando o pai disse ao filho: filho, é claro que isso foi dito com amor, filho, e aquele rapaz merecia, se ele fez tudo aquilo? Não, ele não merecia nada, mas o pai, a primeira coisa que disse foi: filho. Eu imagino como é que não deve ter vibrado a alma daquele jovem que estava desgarrado, enfim, como os irmãos bem sabem. É o que Deus fez conosco. Ele nos tratou e recebeu como filho, como filho, como filho. Então, como filho, nós temos o dever de obedecer. Temos o dever de obedecer. De modo que eu vou concluir apenas aplicando esse primeiro ponto, o crente como filho de Deus, e tomar a primeira epístola de São João como encerramento. Porque a loja tem horário para funcionar. E a loja hoje é sábado, eu acho que os irmãos fecham aqui meio-dia, não é isso? Não, uma hora. Então eu devo também ser breve. Mas vou pedir que quem tiver a Bíblia, e por favor queira abrir, na primeira epístola de São João, o encerramento. Filho, essa bênção da filiação com Deus é infinita. Em 1 João capítulo 2, observe que diz: meus filhinhos. Eu não vou ler o versículo todo, só essa parte. 1 João 2 e 1. Meus filhinhos. Seja um termo de carinho. Não é apenas amor, é carinho. Filhinhos. Meus filhinhos. E aqui a palavra usada no original do Novo Testamento é filhinho no sentido de lar. A criancinha no lar. E ali é comida, amor, afeto, carinho, cuidado, sapatinho, médico, saúde, amparo, segurança. O termo no original implica isso. Filhinho nesse sentido de um lar que guarda, abençoa a criança e ela vai crescendo. Versículo 1. Vamos para o versículo 18. Lê o capítulo. Veja o 18. Que tem gente que só quer saber do versículo 1. Veja o 18 que diz assim: filhinhos, só vou ler essa palavra. No original aqui, o termo é outro, totalmente diferente. Imagine se uma pessoa não tiver noção de exegese, poderá pregar de maneira errada, pensando que o versículo 1 é igual ao 18. Não esqueça que o versículo 1 diz: meus filhinhos. Ou seja, nós somos não apenas propriedade de Deus, mas pertencemos ao seu lar, amor, carinho, proteção, cuidado, defesa. Você é bom de criar imagem na mente. Pense agora num lar aqui no Rio de Janeiro, ou seja, ele for um lar, numa família bem formada, mesmo que não sejam crentes. Sossego, proteção, registro, tudo, saúde, roupa, alimento na hora certa, enfim. É o caso do versículo 1. O termo usado no original grego é a criança no lar, protegida, sossegada, defendida, abençoada, e se sacrificam tudo, mas a criança não pode sofrer. No versículo 18 não. No versículo 18 a palavra usada no original é filho no sentido de disciplina. E vamos ver como é que o diabo está agindo hoje. Eles estão querendo inclusive perseguir a igreja a respeito de disciplina. E aqui está o versículo 18. O termo usado no original é filhinhos, no sentido de disciplina, mas espero que eu não terminei. Não é só disciplina. O mesmo termo, no sentido semântico, implica também em ensino e aprendizagem. São três coisas. O campo semântico é muito forte nesse versículo 18. É filhinho no sentido de disciplina, mas disciplina com amor. Olha a palavra filhinhos. Não é apenas filho, filhinhos. E todo mundo sabe aqui que quando Deus nos disciplina, disciplina com amor. Qual é o filho que o pai ama e não corrige? A Bíblia diz. Então, meu irmão, minha irmã, quando você enfrentar uma tribulação, se não é tribulação porque eu e você temos culpa, deixe na mão do Senhor. Deixe na mão do Senhor. Ou seja, Deus está segurando como ele entender, porque
Quem sabe o tempo que o vaso fica no forno é o oleiro, não sou eu. Eu sou apenas o barro. Aleluia. Ele é que é o oleiro, nós somos o barro. Mas no versículo 18 é filhinhos, no sentido de disciplina. Mas disciplina com amor. Mas não é só disciplina, é ensino. Quem é que vai ensinar? É aí que eu insisto com a família. A minha igreja, eu trabalho nessa área também. Ou seja, por que a igreja, nossa igreja, minha igreja, sua igreja, não investe mais na família, inclusive na área de pessoas que vão casar, rapaz e moça, não sei quem vai casar, saberem, aprenderem, entenderem que é preciso saber criar, mas não é só ensinar, o mesmo tempo também implica em aprender. É claro que a pessoa só pode aprender se alguém ensinar. Então, no versículo 18, filhinhos, pode ver que é um termo carinhoso, no sentido de disciplina amorosa, filhinhos, mas não é só disciplina, é ensino por alguém e aprendizagem por parte da criança. Inclusive, nesse versículo 18, quem sabe se aqui no auditório não tem algum irmão que é pediatra. A palavra pediatra vem do versículo 18. É uma curiosidade. É uma maneira de dizer que não há nada novo debaixo do sol. Grande coisa a palavra pediatra, está na Bíblia toda a vida. Não há nada novo debaixo do sol. O versículo 18 é a palavra que deu origem ao termo pediatra. Então, irmãos, estamos encerrando essa. Agradecemos ao irmão Bill o privilégio de nos conceder a oportunidade. Desculpe também a minha voz um pouco falha devido ao resfriado, mas a primeira coisa que o pai disse ao filho não foi: todas as minhas coisas são tuas. Ele disse no final, no princípio foi: filho, e certamente com muito amor, com todo o amor que ele tinha, e certamente até com lágrimas nos olhos, de tanta comoção, o filho perdido que voltava. Filho, mas pulei para 1 João, onde aparece novamente a palavra filhos. Só que no versículo 1, 2 e versículo 1, é filhinhos no sentido do lar. O lar. E nós temos esse lar aqui na terra. Qual é o nosso lar espiritual aqui na terra? A igreja. A igreja. É claro que eu estou falando da igreja de Deus. Mas quando formos tirar daqui o nosso lar, é o céu mesmo. É o céu mesmo. Mas no versículo 18 é filhinhos, só que no sentido de disciplina. A criança precisa de disciplina, mas disciplina com amor.